Durante uma viagem com sua namorada, um milionário é surpreendido ao ver sua ex-esposa sozinha à beira da estrada. Mas o choque maior vem quando percebe que ela está acompanhada de dois meninos idênticos a ele. O coração dispara, o passado e o presente se chocam e uma pergunta o atormenta. E se aqueles meninos forem seus filhos? O que parecia uma viagem perfeita se transforma em um pesadelo com um final inesperado. Olá, espectador. Obrigado por estar aqui. Deixe um like e nos conte nos comentários o que achou da história e de qual cidade está nos assistindo agora. Vamos continuar com a história. A chuva batia no para-brisa do Mercedes com fúria implacável, transformando a estrada rural perto de São Paulo em uma faixa borrada de cinza. Heitor Almeida, um executivo de 42 anos de uma bem-sucedida incorporadora em Brasília, apertou as mãos com mais força no volante de couro. Ao seu lado, no banco do passageiro, sua noiva Cecília dormia tranquilamente, seu delicado perfil refletido no vidro embaçado. Eles voltavam de uma vinícola em Bento Gonçalves, onde planejavam realizar seu casamento em 4 meses. Cecília estava encantada com a localização pitoresca da propriedade e o elegante salão de festas. Heitor sorriu para si mesmo, lembrando-se da alegria dela quando o proprietário mostrou o terraço com vista para as colinas. Tudo estava perfeito, como sempre em sua vida. Os limpadores de para-brisa trabalhavam em alta velocidade, lutando contra a tempestade. Heitor estava acostumado a controlar tudo em sua vida, mas o tempo era um dos poucos fatores que escapavam à sua influência. Ele reduziu a velocidade para os seguros 60 km por hora, concentrando-se na estrada à sua frente. De repente, através da parede de chuva, ele avistou uma figura familiar no acostamento. Uma mulher gesticulava desesperadamente e ao lado dela estavam 2 pequenas figuras, crianças encharcadas até os ossos. Quando os faróis de seu carro iluminaram seu rosto, Heitor sentiu seu coração parar por uma fração de segundo. Laura, sua ex-esposa que ele não via há 5 anos desde seu conturbado divórcio. Mas não foi a visão de Laura que fez suas mãos tremerem no volante. Foram os 2 meninos ao lado dela, gêmeos com aproximadamente 4 anos, e eram sua imagem e semelhança na infância. Os mesmos olhos azuis, o mesmo queixo característico, até mesmo o mesmo topete indomável, sobre o qual sua mãe sempre dizia que era impossível de domar. O mundo ao seu redor parecia desacelerar. As gotas de chuva pairaram no ar como lágrimas de cristal. O som do motor ficou distante, abafado pelo zumbido do sangue em seus ouvidos. Naquele instante, Heitor soube que sua vida perfeitamente organizada estava prestes a ruir. Instintivamente, ele tirou o pé do acelerador. O Mercedes começou a diminuir a velocidade e Cecília se mexeu inquieta com a mudança de velocidade. Heitor sentiu o suor brotar em sua testa, apesar do frio dentro do carro. Sua mente trabalhava freneticamente, tentando processar o que ele via. Impossível, repetia para si mesmo. No entanto, a matemática era implacável. 5 anos após o divórcio, meninos de 4 anos, ele se lembrou dos últimos meses de seu casamento, quando Laura tentou conversar com ele, e ele estava muito ocupado com seu crescente império imobiliário para ouvi-la. O carro se aproximava lentamente do grupo parado no acostamento. Laura o encarava diretamente através do para-brisa. Seu rosto era uma mistura de alívio e preocupação. Os meninos se encolhiam a seus pés, seus cabelos claros grudados em suas testas molhadas. Heitor sentiu uma dor física no peito ao vê-los. "Tudo bem?" perguntou Cecília, sonolenta, acordando e esfregando os olhos. Heitor não respondeu imediatamente. Seus dedos se fecharam com mais força no volante, até que seus nós dos dedos ficaram brancos. Milhares de possibilidades, milhares de consequências potenciais passaram por sua cabeça.
Ele poderia acelerar e deixá-los na chuva. Ele poderia fingir que não os reconhecia. Ele poderia... Mas ele sabia que já havia tomado sua decisão no momento em que os viu. Alguns encontros são como desvios nos trilhos do trem. Uma vez que você os encontra, não há retorno. Aquele momento havia mudado o curso de sua vida, quer ele quisesse, quer não. Eu preciso parar, disse ele baixinho, ligando as luzes de emergência. É uma pessoa conhecida que precisa de ajuda. Enquanto o Mercedes parava lentamente, no acostamento, Heitor sentiu cada segundo se estender na eternidade. Ao longe, um trovão ressoou, como se a própria natureza estivesse enfatizando a gravidade daquele momento. A chuva continuava a bater no teto do carro, mas agora parecia tocar uma melodia diferente. Não uma sinfonia monótona de viagem, mas uma marcha dramática anunciando uma mudança. Antes de desligar o motor, ele olhou no espelho retrovisor. Em seus olhos, geralmente frios e controlados, surgiu uma sombra de medo. Ele sabia que em alguns segundos teria que sair do carro e enfrentar não apenas seu passado, mas também as consequências de suas escolhas anteriores. E mais importante, ele teria que enfrentar a verdade que poderia mudar tudo. Heitor saiu do carro, sentindo imediatamente o impacto frio da chuva em seu rosto. Seu terno caro estava encharcado enquanto ele se aproximava de Laura e das crianças. Um suspiro silencioso de Cecília veio de dentro do Mercedes. Ele sabia que ela estava observando cada movimento seu. Laura, disse ele, e sua voz soou estranha até para ele mesmo. O que aconteceu? Laura parecia diferente do que ele a lembrava. Seu rosto havia ganhado uma nobreza que ele não havia percebido antes e em seus olhos havia um novo tipo de autoconfiança. O carro quebrou, respondeu ela friamente, como se estivessem falando sobre o tempo. A 1 quilômetro daqui. Tentei pedir ajuda, mas não há sinal aqui. Os meninos, encharcados e assustados, se agarravam às suas pernas. Um deles, aquele com uma pequena pinta acima da sobrancelha, exatamente igual a que Heitor tinha na infância, olhou para ele com uma mistura de medo e curiosidade. Mamãe, sussurrou o outro menino, puxando a manga de Laura. Quem é esse? Essa simples pergunta atingiu Heitor como um golpe físico. Ele sentiu seus joelhos fraquejarem. Por 5 anos, ele viveu na ignorância de que tinha filhos. Por 5 anos, ele construiu um império, planejou uma nova vida e, em algum lugar, seus próprios filhos cresceram sem conhecer seu pai. É o Heitor, respondeu Laura calmamente, mas em sua voz havia uma nota de tensão. É um velho amigo da mamãe. Neste momento, a porta do passageiro se abriu e Cecília saiu do carro, elegante como sempre, em seu tailleur bege. Heitor, o que está acontecendo? A chuva caía cada vez mais forte e a situação estava ficando cada vez mais surreal. Heitor estava entre 2 mulheres que representavam seu passado e seu futuro, enquanto 2 garotos, seu próprio sangue, o olhavam como um estranho. Temos que levá-los para o carro, disse ele finalmente tomando uma decisão. Não podemos deixá-los nessa chuva. Cecília abriu a boca, como se quisesse protestar, mas se conteve. Em vez disso, ela observou atentamente os meninos e seu rosto ficou pálido a cada segundo. Heitor sabia que ela também percebia a semelhança. A viagem para a cidade mais próxima aconteceu em silêncio pesado, interrompida apenas pelo ruído da chuva e os sussurros ocasionais dos gêmeos. Laura estava sentada atrás entre seus filhos, enquanto Cecília permanecia rígida no banco do passageiro. Heitor dirigia mecanicamente. Seus pensamentos giravam como folhas ao vento. Felipe gosta muito de carros, disse Laura de repente, apontando para o menino à sua esquerda. E Bento é nosso pequeno artista. Felipe e Bento. Seus filhos tinham
Nomes. Eles tinham personalidades, interesses, sonhos, e ele não sabia nada sobre eles. Quantos anos eles têm? Perguntou ele, embora conhecesse a resposta. Ele sentiu Cecília enrijecer no assento ao lado. 4 anos e meio, respondeu Laura. Eles nasceram em abril. A matemática era simples. Eles foram concebidos nos últimos meses de seu casamento, quando Heitor praticamente morava no escritório, trabalhando no maior projeto de sua carreira. Um projeto que lhe rendeu milhões, mas lhe custou mais do que ele jamais poderia imaginar. Tentei entrar em contato com você, acrescentou Laura baixinho, tão baixinho que apenas ele podia ouvir. Muitas vezes. Essas palavras pairaram no ar como nuvens pesadas sobre suas cabeças. Heitor se lembrou de sua assistente na época, Beatriz, que com eficiência implacável o protegia de distrações desnecessárias. Quantas mensagens de Laura ela interceptou, quantas cartas ela destruiu. Eles pararam em frente a um pequeno hotel no centro da cidade. A chuva havia diminuído um pouco, mas o céu permanecia escuro e ameaçador. Heitor desligou o motor e por um momento ninguém se moveu. Precisamos conversar, disse ele finalmente, olhando no espelho retrovisor para Laura. Sim, respondeu ela simplesmente. Precisamos. Cecília abriu a porta e saiu sem dizer uma palavra, seus saltos batendo no asfalto molhado. Heitor sabia que teria que enfrentar suas perguntas, sua raiva, sua decepção mais tarde. Mas naquele momento, ele não conseguia pensar nisso. Ele observou Laura ajudar os meninos a sair do carro. Felipe tropeçou levemente e Heitor instintivamente estendeu a mão para segurá-lo. Por um breve momento, sua mão tocou o pequeno braço e ele sentiu uma conexão eletrizante. O primeiro contato físico com o filho que ele não conhecia. Obrigado, disse Felipe timidamente, olhando para ele com os mesmos olhos azuis que Heitor via todos os dias no espelho. Aquela simples palavra de agradecimento, pronunciada com uma voz infantil, fez com que uma represa se rompesse no coração de Heitor. Ele sentiu as lágrimas brotarem em seus olhos, misturando-se com as gotas de chuva em seu rosto. Naquele momento, ele entendeu que sua vida havia parado e seguiria em uma direção completamente nova. À frente deles estava o hotel, um prédio modesto, que se tornaria o palco de uma conversa que mudaria para sempre todos eles. Atrás deles estava a estrada, símbolo da vida que Heitor havia levado até então. E em algum lugar entre eles, no espaço preenchido pela chuva e palavras não ditas, pairava a verdade que ele não poderia mais ignorar. O Hotel Estrela d'Alva era um típico estabelecimento provincial, aconchegante, embora um pouco antigo. No pequeno restaurante do hotel, Heitor pediu um jantar para todos, enquanto Laura levava os meninos encharcados para o quarto, para que pudessem se trocar com roupas secas. Cecília estava sentada em uma mesa separada, demonstrativamente ocupada, com seu telefone, embora Heitor soubesse que o sinal ali era fraco. Quando Felipe e Bento, já com roupas secas, se entretiveram com os livros coloridos que Laura tirou da bolsa, Heitor finalmente teve a chance de conversar com sua ex-esposa. Eles se sentaram em um pequeno canto perto da janela, longe dos ouvidos das crianças, mas ainda ao alcance de sua visão. Por quê? Foi a primeira palavra que escapou de sua garganta apertada. Por que eu nunca soube? Laura enrolou as mãos em torno de sua xícara de chá, como se procurasse calor nela. Eu tentei, Heitor. Por 3 meses após o divórcio, tentei entrar em contato com você. Liguei para seu escritório, mandei cartas, e-mails. A cada vez eu ouvia que você estava ocupado, que você não podia falar, que não era um bom momento. Beatriz, murmurou Heitor, lembrando-se de sua ex-assistente. Ela filtrava meus contatos. Não apenas Beatriz, respondeu Laura com um sorriso triste. Toda a sua equipe era como uma muralha defensiva. Seu sócio, Ricardo, pessoalmente me disse para parar de me intrometer,
que você tinha uma nova vida, novos planos. Heitor sentiu a raiva crescer dentro dele, não apenas contra seus funcionários, mas principalmente contra si mesmo. Foi ele quem criou essa cultura em sua empresa, onde tudo que pudesse atrapalhar os negócios era eliminado. Mas eram meus filhos, disse ele baixinho, olhando para os gêmeos. Felipe estava mostrando algo no livro para seu irmão, e Bento estava ouvindo com uma expressão séria. Eu tinha o direito de saber. E eu tinha direito à paz, respondeu Laura com firmeza. Eu estava grávida, sozinha, assustada. Tentei entrar em contato com você, mas cada tentativa terminou em humilhação. No final, eu tive que pensar nas crianças, em mim mesma. A garçonete trouxe os pratos pedidos. Por um momento houve silêncio, interrompido apenas pelo tilintar dos talheres e as vozes baixas dos meninos. E agora? Perguntou Heitor finalmente. Agora, Laura olhou para ele inquisitivamente. Agora tudo depende de você. Os meninos têm uma vida estável. Temos uma pequena fazenda perto de Pirenópolis, onde cultivo verduras orgânicas. Eu vendo para restaurantes na região. Não é uma fortuna, mas é o suficiente para uma vida digna. Heitor sentiu uma pontada de vergonha. Enquanto ele construía condomínios de luxo na capital, Laura criava seus filhos sozinha, ao mesmo tempo que geria seu próprio negócio. Eu quero conhecê-los, disse ele com firmeza. Eu quero fazer parte de suas vidas. Não será tão simples, Laura balançou a cabeça. Você não pode simplesmente entrar em suas vidas e anunciar que é seu pai. Eles são crianças sensíveis. Eles precisam de tempo, estabilidade, confiança. Do outro lado da sala, veio o som de uma cadeira sendo puxada para trás. Cecília levantou-se e dirigiu-se para a saída, sua postura expressando toda uma gama de emoções que Heitor preferia não analisar naquele momento. Desculpe, disse ele, levantando-se. Eu preciso... Vá, interrompeu Laura com compreensão. Ela também faz parte desta situação. Antes que Heitor seguisse sua noiva, ele parou por um momento na mesa das crianças. Felipe levantou os olhos do livro e sorriu timidamente. Aquele sorriso, tão parecido com o sorriso de sua própria mãe, fez o coração de Heitor bater mais forte. Você gostou do livro? Perguntou ele, tentando fazer sua voz soar normal. É sobre dinossauros, respondeu Felipe com entusiasmo. Este aqui é o Tiranossauro Rex. Ele é o mais assustador. Não é verdade, protestou Bento. O espinossauro era maior. Heitor sentiu algo dentro dele se romper e se juntar novamente. Por 5 anos, ele havia perdido milhares de momentos como aquele. As primeiras palavras, os primeiros passos, as primeiras descobertas. Mas talvez ainda não fosse tarde demais. Vocês me contarão mais sobre dinossauros quando eu voltar? Perguntou ele, e quando os meninos acenaram entusiasticamente com a cabeça, ele acrescentou, eu prometo que voltarei em breve. Saindo do restaurante, ele sentiu o olhar de Laura sobre si. Ele sabia que ela entendia a importância dessa promessa. Não era mais apenas uma questão de conhecer dinossauros. Era a primeira de muitas promessas que ele não podia quebrar. No corredor do hotel, ele encontrou Cecília parada perto da janela. Sua silhueta se destacava contra a paisagem chuvoso atrás do vidro. Quando ela se virou, seu rosto estava molhado. Mas Heitor não tinha certeza se era por causa das lágrimas ou das gotas de chuva que vazavam pela janela com defeito. Então acabou, não é? Perguntou ela baixinho. Mas em sua voz não havia mais raiva, apenas cansaço e resignação. Heitor ficou no corredor do hotel, entre o restaurante, onde seus filhos estavam conversando sobre dinossauros, e a janela, onde estava a mulher com quem ele planejava passar o resto de sua vida. Ele sentiu o peso das escolhas que teria que fazer, o esmagando. A chuva finalmente parou, deixando para trás um ar frio e úmido e o cheiro de terra molhada. Heitor ficou perto da janela do corredor do hotel, olhando para o reflexo de Cecília no vidro. Sua pergunta ainda pairava entre eles.
Então acabou, não é? Eu não sei, respondeu ele sinceramente, virando-se para ela. Tudo mudou nas últimas horas. Eu preciso de tempo para pensar sobre isso. Cecília riu amargamente. Tempo? E o nosso casamento em 4 meses? E o apartamento que acabamos de comprar? E os planos que fizemos? Cecília. Heitor deu um passo em sua direção, mas ela recuou. Não, interrompeu ela bruscamente. Não tente amenizar isso. Você tem filhos, Heitor. Filhos com uma mulher que você supostamente deixou para trás. Filhos que são sua cópia exata. Acha que posso fingir que não vejo isso? Suas palavras foram como alfinetes cravados no balão de sua vida até então. Cada frase perfurava mais uma camada de aparências com as quais ele se cercava. Eu não peço que você finja, disse ele baixinho. Eu mesmo ainda não sei o que tudo isso significa. Oh, eu sei perfeitamente, respondeu Cecília, e sua voz tremia com emoções contidas. Isso significa que tudo o que planejamos acabou de desabar. Isso significa que você terá que escolher. E ambos sabemos que você não pode me escolher. Por quê? Perguntou ele, embora conhecesse a resposta. Porque são seus filhos, Heitor. Sua voz ecoou pelas paredes do corredor. Porque a cada vez que você os olhar, você se verá. Porque você passou os últimos 5 anos sem saber da existência deles, e agora você tentará compensar isso. E eu serei apenas um obstáculo. Neste momento, a porta do restaurante se abriu e Felipe apareceu, curioso com o barulho. Seu olhar inocente fez com que ambos ficassem em silêncio. O menino hesitou por um momento, depois fechou a porta, rapidamente. Cecília enxugou as lágrimas com o dorso da mão. Vou chamar um táxi. Vou voltar para Brasília. Você não precisa... Preciso, interrompeu ela com firmeza. Você precisa de espaço para resolver tudo isso. Eu também preciso. Heitor observou Cecília voltar para seu quarto, seus passos ecoando pelo corredor vazio. Quando ela desapareceu, atrás da porta, ele encostou a testa na fria janela do corredor. Lá fora, a lua rompia as nuvens que se separavam, lançando uma luz pálida no asfalto molhado. Ele voltou para o restaurante, onde Laura estava terminando de ajudar os meninos com o jantar. Bento estava lutando com o último pedaço de bife, enquanto Felipe já estava cochilando sobre o prato vazio. Tudo bem? Perguntou Laura, quando ele voltou a se sentar à mesa. Não, respondeu ele sinceramente. Nada está bem, mas talvez assim seja melhor. Laura acenou com a cabeça, em compreensão. O que você vai fazer agora? Primeiro, eu preciso descobrir quem na minha empresa bloqueou suas tentativas de contato, disse ele, sentindo aquele familiar senso de controle voltando para ele. Depois eu quero conhecer meus filhos, completou ele em voz baixa, olhando para os meninos que dormiam. Se você permitir. Não será fácil, advertiu Laura. Eles têm sua vida, sua rotina. Não podemos simplesmente virá-la de cabeça para baixo. Eu entendo, concordou Heitor. Mas eu quero tentar. Eu preciso tentar. Neste momento, seu telefone vibrou. Uma mensagem de Ricardo, seu sócio. Onde você está? Estamos em crise com o projeto em Ipanema. Urgente. Heitor olhou para a tela, depois para seus filhos adormecidos e pela primeira vez em sua vida profissional, ele fez algo que nunca tinha feito antes. Desligou o telefone. Vou ficar aqui esta noite, disse ele para Laura. Amanhã de manhã, eu vou ajudar vocês com o carro. E eu gostaria de mostrar aos meninos aqueles dinossauros no livro quando eles acordarem. Laura o observou por um longo tempo, como se estivesse tentando avaliar sua sinceridade. Finalmente, ela acenou com a cabeça. Felipe sempre acorda primeiro, disse ela. Ele adora café da manhã cedo. Eu estarei pronto, prometeu Heitor. Enquanto ele observava Laura acordar os meninos suavemente e levá-los para o quarto,
ele sentiu uma estranha pontada em seu coração. Não era a dor da perda, embora ele soubesse que sua vida com Cecília havia acabado. Era algo diferente. Algo como a consciência de que por 5 anos seu coração havia batido em um ritmo incompleto e agora finalmente havia encontrado as batidas que faltavam. Naquela noite, em seu quarto de hotel, Heitor não conseguiu dormir. Ele ficou deitado na cama desconfortável, ouvindo os ruídos do prédio antigo e pensando em todas as decisões que o levaram àquele momento. Sobre a ambição que o cegou, para tudo mais. Sobre o sucesso que se mostrou vazio, sobre o tempo que ele não conseguia recuperar. Mas ele pensou mais sobre o dia seguinte, sobre o primeiro café da manhã juntos, sobre os dinossauros no livro, sobre a chance que ele não merecia, mas que recebeu. E pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu que algo estava se despertando nele, algo que ele havia enterrado há muito tempo sob uma pilha de documentos e contratos. A esperança. O amanhecer encontrou Heitor já em pé. Ele estava sentado no restaurante do hotel, quando os primeiros raios de sol começaram a penetrar pelas janelas molhadas pela chuva de ontem. Diante dele estava um laptop aberto, e na tela estava sua caixa de entrada de 5 anos atrás. Nas últimas 2 horas, ele estava vasculhando os arquivos, procurando por vestígios de mensagens de Laura. Ele encontrou mais do que esperava. Dezenas de e-mails marcados como spam e movidos para a lixeira. Todos de Laura, todos do período logo após o divórcio. Alguns com títulos tão óbvios como Urgente, Precisamos Conversar ou Questão de Vida ou Morte. Todos cuidadosamente filtrados pelo sistema que ele mesmo havia ordenado criar. Bom dia! Ele ouviu uma voz baixa. Felipe estava na porta do restaurante, ainda de pijama com dinossauros, apertando o livro em sua mão. A mamãe disse que eu podia descer para o café da manhã. Heitor fechou rapidamente o laptop. Bom dia, Felipe. Você quer sentar comigo? O menino acenou com a cabeça e aproximou-se da mesa. Ele sentou-se na cadeira, colocando o livro à sua frente com o cuidado de um tesouro. Você gosta de omelete? Perguntou Heitor, tentando fazer sua voz soar normal, embora seu coração batesse como um martelo. Com tomate, respondeu Felipe. E eu gosto de chocolate quente. O Bento prefere chá, mas eu gosto de chocolate quente. Heitor fez sinal para a garçonete e fez o pedido. Enquanto esperavam, Felipe abriu o livro. Este aqui é o meu favorito, disse ele, apontando para a ilustração de um dinossauro maciço. O Paquicefalossauro. Ele tinha uma cabeça dura e podia lutar com outros dinossauros. Sério? Heitor inclinou-se sobre o livro. E você sabe o que ele comia? Ele era herbívoro, respondeu Felipe com orgulho. Isso significa que ele só comia plantas. Assim como a mamãe, ela também come principalmente vegetais, porque ela mesma os cultiva. Essa observação simples fez com que Heitor sentisse uma pontada no coração. Seu filho sabia mais detalhes sobre a dieta de um réptil pré-histórico do que ele sobre a vida de seus próprios filhos. E o que sua mãe cultiva? Perguntou ele, querendo saber mais. Tudo. Felipe se iluminou. Temos tomates, cenouras, beterrabas e abóboras enormes para o Halloween. No ano passado, eu e o Bento fizemos lanternas e... Ele foi interrompido pela chegada de Laura com Bento, o mais novo dos gêmeos, 7 minutos mais novo, como Heitor descobriria. Mais tarde, ainda parecia sonolento. Vejo que vocês já estão se familiarizando com os dinossauros, disse Laura, sentando-se ao lado de Bento. O senhor Heitor não conhecia o Paquicefalossauro, anunciou Felipe com descrença. Há muitas coisas que eu não sei, admitiu. Heitor olhando significativamente para Laura. Mas eu quero aprender. Enquanto os meninos se ocupavam com o café da manhã, Heitor mostrou discretamente a Laura a tela de seu laptop. Seu rosto ficou rígido ao ver a lista de e-mails filtrados.
Isso é só uma parte, disse ele em voz baixa. Eu preciso voltar para Brasília, descobrir quem estava por trás disso. Nós também precisamos voltar para casa, respondeu Laura. Os meninos têm aula na segunda-feira. Onde vocês moram exatamente? Na Fazenda Esperança, perto de Pirenópolis. Temos uma pequena propriedade lá. Fica a cerca de 3 horas daqui. Heitor hesitou por um momento. Eu poderia ir visitá-los de vez em quando? Passar um tempo com eles? Laura o observou por um longo tempo. Com uma condição, disse ela finalmente. Nenhuma promessa que você não possa cumprir. Nenhum aparecimento e desaparecimento. Se você quiser estar em suas vidas, você precisa ser estável. Eu entendo, concordou Heitor. Eu posso ir no próximo fim de semana? Sábado, respondeu ela, após um momento de reflexão. Venha para o almoço. Vou mostrar a fazenda para você. Após o café da manhã, o mecânico que Heitor chamou cuidou do carro de Laura. O problema era insignificante. Um fusível queimado. Mas Heitor estava grato por aquelas horas extras que passou com seus filhos. Bento lhe mostrou seus desenhos, principalmente dinossauros, mas também esboços impressionantemente detalhados dos vegetais da horta da mãe. E Felipe contou sobre todos os fósseis que ele gostaria de descobrir um dia. Quando chegou a hora da despedida, Heitor se sentiu estranhamente inseguro. Como se despedir de crianças que você acabou de conhecer, mas que são parte de você. Até sábado, disse ele, tentando fazer sua voz soar confiante. Você vai trazer seu livro de dinossauros? Perguntou Felipe. Eu não tenho um livro de dinossauros, admitiu Heitor. Mas talvez eu possa comprar um no caminho. Nós temos muitos livros, ofereceu Bento timidamente. Podemos emprestar um para você. Heitor sentiu algo apertar sua garganta. Eu adoraria pegar um livro emprestado de vocês, respondeu ele. Quando o carro de Laura desapareceu na curva, Heitor entrou em seu Mercedes e ligou o telefone. Imediatamente, uma enxurrada de notificações o atingiu. Chamadas não atendidas, de Ricardo, mensagens de Cecília, e-mails de clientes. Sua antiga vida exigia atenção. Mas agora tudo era diferente. Entre todas aquelas tarefas urgentes de negócios, a mais importante parecia ser a promessa de uma visita de sábado e o livro de dinossauros emprestado. Ele ligou o motor e dirigiu-se para Brasília. Uma confrontação com o passado o aguardava, com as pessoas que esconderam a verdade dele por 5 anos. Mas pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu que sabia pelo que estava lutando. Não por mais um contrato ou projeto, mas por algo muito mais valioso, a chance de ser pai. Brasília recebeu Heitor com uma manhã cinzenta e nublada. Ao entrar com seu Mercedes no estacionamento da empresa, ele notou que o lugar de Cecília estava vazio. Seu Mini Cooper vermelho geralmente ficava ao lado de seu carro. A realidade do que havia acontecido o atingiu com força dobrada. Ele subiu de elevador para o 12º andar, onde ficava seu escritório. Já na recepção, ele sentiu a tensão. Sua assistente, Alice, que substituiu Beatriz 2 anos antes, olhou para ele com uma mistura de alívio e preocupação. Senhor Heitor, o senhor Ricardo está esperando no seu escritório há 1 hora, disse ela, seguindo-o pelo corredor. O projeto em Ipanema... Depois... interrompeu o Heitor, parando na porta de seu escritório. Alice, eu preciso que você encontre todos os documentos pessoais de Beatriz Silva. Tudo o que temos. E-mails, relatórios, notas de serviço, principalmente do período de 5 anos atrás. Beatriz, Alice franziu a testa, mas ela não trabalha mais aqui. Eu sei, apenas faça isso. E mantenha a discrição. Em seu escritório, ele encontrou Ricardo, que caminhava nervosamente pela sala. Seu sócio e amigo de longa data parecia preocupado. Heitor, onde você estava? Estamos em crise com as licenças em Ipanema. O empreiteiro ameaça abandonar a obra e você não atende o telefone.
Heitor contornou sua enorme mesa e sentou-se em sua cadeira. Por um momento ele observou seu sócio, se perguntando o quanto ele sabia sobre os eventos de 5 anos atrás. Ricardo, disse ele calmamente, embora por dentro tudo estivesse fervendo nele. Você se lembra da Laura? O rosto de Ricardo ficou rígido por uma fração de segundo antes de assumir uma expressão de surpresa educada. Sua ex-esposa? Claro, mas o que ela tem a ver com... Eu tenho filhos, interrompeu Heitor. Gêmeos. Eles têm 4 anos e meio. Ricardo afundou-se pesadamente na cadeira em frente à mesa. Sua reação disse a Heitor tudo o que ele precisava saber. Você sabia, declarou ele em voz baixa. Heitor, ouça! Ricardo inclinou-se para a frente. Foi um período difícil. Estávamos finalizando o projeto Morro do Alemão, o maior da história da empresa. Você estava em meio a um divórcio, mal dormia, trabalhava 18 horas por dia. Então você decidiu por mim que eu não deveria saber sobre meus próprios filhos. A voz de Heitor estava gelada. Foi Beatriz quem começou a interceptar. As mensagens dela, defendeu-se Ricardo. Ela disse que estava o protegendo da manipulação de sua ex-esposa. Eu só concordei que não era um bom momento. Heitor levantou-se e foi até a janela. Do 12º andar, ele podia ver a panorâmica de Brasília, a cidade que ele ajudou a moldar com seus investimentos. Através do vidro, ele percebeu o reflexo de seu rosto, tão parecido com o rosto de Felipe e Bento. Por 5 anos, disse ele finalmente, sem se virar. Por 5 anos, você olhou nos meus olhos, sabendo que meus filhos estavam crescendo em algum lugar. Não é bem assim, Ricardo começou, mas Heitor levantou a mão, silenciando-o. Eu quero uma auditoria completa da comunicação da empresa nos últimos 5 anos, de todos os e-mails, de todas as notas de serviço. Eu quero saber quem mais estava envolvido. Heitor, seja razoável. Essa é uma história de anos atrás. Agora temos uma crise real em Ipanema. Crise? Heitor virou-se bruscamente. Crise é ter perdido 5 anos da vida dos meus filhos. Não ter visto seus primeiros passos. Não ter ouvido suas primeiras palavras. Ter descoberto que eles estão aprendendo sobre dinossauros em livros, e não comigo. Ricardo parecia desorientado. Dinossauros? Tanto faz, suspirou Heitor. Cuide de Ipanema, eu tenho assuntos mais importantes. Quando Ricardo saiu, Heitor abriu sua caixa de entrada e começou a pesquisar metodicamente os arquivos. Cada mensagem de Laura encontrada era como uma faca enfiada em seu coração. Estou grávida. São seus filhos. Por favor, me responda. Por que você não quer falar comigo? Por volta do meio-dia, Alice chegou com uma pasta de documentos. É tudo o que encontrei sobre Beatriz, disse ela, colocando os papéis na mesa. E há mais algo. Ela hesitou. A senhorita Cecília ligou. Ela pediu para transmitir que enviou um e-mail para o senhor sobre o apartamento. Heitor acenou com a cabeça. Ele sabia que mais cedo ou mais tarde teria que lidar com esse aspecto de sua vida. Ele abriu o e-mail de Cecília. Vou pegar minhas coisas no fim de semana. Pode ficar com o apartamento. Sempre foi mais seu do que nosso. Espero que você encontre o que procura. Curto, objetivo, doloroso em sua simplicidade, assim como o término deles. Ao cair da tarde, quando a maioria dos funcionários já havia deixado o escritório, André ainda estava sentado sobre os documentos. Em sua mesa, ao lado do notebook da empresa e de uma pilha de papéis, estava uma foto tirada com o celular, Felipe e Tomé com um livro sobre dinossauros. A primeira imagem de seus filhos que ele possuía. Ele olhou para o calendário do celular. Faltavam 4 dias para sábado. 4 dias para descobrir a verdade sobre o passado antes de ir construir o futuro. Na tela do computador, abriu outra mensagem de Magda de 5 anos atrás. Desta vez, era um ultrassom com a legenda: seus filhos estão bem.
Havia também seu número de telefone e endereço em uma pequena vila perto de Campinas. A mensagem nunca chegou à sua caixa de entrada. Foi redirecionada para a pasta spam por um filtro que, como ele acabou de descobrir, foi configurado especialmente para e-mails de Magda. André sentiu a raiva crescendo dentro dele. Não uma raiva violenta e explosiva, mas fria e precisa. Alguém o havia deliberadamente e metodicamente separado de seus filhos. E ele pretendia descobrir quem exatamente havia participado disso. A quarta-feira trouxe as primeiras descobertas reais. André estava sentado em seu escritório, cercado por pilhas de impressões e documentos, quando Ana trouxe outra pasta. "Encontrei isso no arquivo", disse ela, colocando a pasta na mesa. É um diário de correspondência recebida de 2020. Marta mantinha uma documentação muito detalhada. André abriu a pasta e congelou. Na primeira página viu uma tabela com uma lista de e-mails e telefones de Magda, cada um marcado com um carimbo vermelho bloqueado ou redirecionado. Mas o mais chocante foi a anotação na margem, feita com a letra característica de Sebastião. Continuar filtrando. AN não pode saber. O projeto Parque Ibirapuera é prioridade. Ana, disse ele, sem tirar os olhos do documento. Você pode verificar quem mais teve acesso a esses materiais? Já fiz isso, respondeu sua assistente, entregando-lhe outro papel. Lista de pessoas com acesso ao arquivo desse período. São 7, incluindo Sebastião e o então gerente de RH. André examinou a lista de nomes. Cada um deles representava uma pessoa em quem confiava, com quem trabalhava há anos. Cada um deles fazia parte de uma conspiração para separá-lo de seus filhos. Seu telefone vibrou. Mensagem de Magda. Felipe pergunta se você gosta de Tiranossauro Rex. Ele está preparando uma apresentação para sábado. Ele sentiu algo apertar sua garganta. Respondeu. Diga a ele que estou muito ansioso para conhecer todos os dinossauros favoritos dele. Ele voltou aos documentos, mas seus pensamentos vagavam em torno da visita de sábado. Ontem, ele pediu, pela internet, um conjunto de livros sobre dinossauros, os melhores que ele conseguiu encontrar. Ele sabia que não poderia comprar o amor de seus filhos com presentes, mas queria mostrar que seus interesses eram importantes para ele. Tem mais uma coisa, disse Ana, interrompendo seus devaneios. Verifiquei os registros financeiros desse período. Um mês depois que Marta começou a bloquear a correspondência da senhora Magda, ela recebeu um aumento significativo. O mesmo aconteceu com o gerente de RH. André sentiu a raiva crescendo. Sebastião os subornou. Não só eles, Ana hesitou. Há mais. No mesmo período, várias pessoas da diretoria receberam prêmios especiais, todos aprovados por Sebastião, mas da sua conta. Como assim? André se levantou bruscamente da mesa. Encontrei documentos mostrando que Sebastião tinha poderes para dispor dos fundos de prêmios na época. O senhor estava tão ocupado com o projeto Parque Ibirapuera que assinava tudo o que lhe era apresentado. André voltou a se sentar na cadeira. Ele se lembrou daquele período, 18 horas de trabalho por dia, pilhas de documentos para assinar, tudo subordinado a um único objetivo: concluir o maior projeto da história da empresa. Então eu mesmo paguei para esconder a verdade sobre meus filhos, disse ele com amargura. Ana colocou mais um documento na sua frente. Isso pode lhe interessar. É um e-mail de Sebastião para Marta, de abril de 2020. Ele escreveu que a situação, com M, pode colocar todo o projeto em risco. A N não pode se distrair agora. Muito está em jogo. André leu o e-mail várias vezes. Cada palavra era como veneno. Seu amigo e sócio não apenas sabia sobre as crianças. Ele orquestrou conscientemente toda a operação de ocultação da verdade. Ana, disse ele depois de um tempo, preciso de 2 coisas. Primeiro, marque uma reunião com nossos advogados para amanhã de manhã. Segundo, ele hesitou.
Você pode encontrar informações na internet sobre o cultivo de vegetais orgânicos? Sua assistente levantou as sobrancelhas, mas não disse nada. Apenas acenou com a cabeça e saiu do escritório. André voltou a examinar os documentos, mas de tempos em tempos olhava para o telefone. Ele esperava outra mensagem de Magda, algum detalhe da vida de seus filhos. Cada informação era como um pequeno tesouro, um fragmento do quebra-cabeça, de suas vidas, do qual ele não fazia parte. À noite ele encontrou outro documento, uma nota de serviço escrita por Marta. Conforme orientação de S, todas as correspondências de MN devem ser devolvidas ao remetente sem registro. Elas não devem constar no circuito oficial de documentos. Isso explicava por que ele não encontrou nenhum vestígio das cartas que Magda mencionou. Sistematicamente, metodicamente, com uma precisão digna de uma causa melhor, as pessoas em quem ele confiava cortaram todas as vias possíveis de contato. Seu telefone vibrou novamente. Desta vez, a mensagem continha uma foto, um desenho feito por Tomé. Mostrava uma fazenda com grandes tomates e cenouras e, em um canto, uma pequena figura de terno, assinada com uma letra infantil insegura. Senhor André. Por um longo tempo, ele encarou o desenho, sentindo todas as emoções. Raiva de Sebastião, remorso pelos anos perdidos, medo do futuro, se misturando. Finalmente, ele abriu a gaveta da mesa e tirou uma pasta com o logotipo de uma incorporadora, de luxo. Era um contrato preliminar para a compra de um apartamento no último andar do mais novo prédio no centro. O apartamento que ele dividiria com Clara. Sem hesitar, ele rasgou os documentos em pequenos pedaços. Sua vida não seria mais a mesma. E talvez fosse esse o sentido de toda a história. Talvez, às vezes, seja necessário perder tudo o que parecia importante para encontrar o que realmente importa. Ele olhou para o calendário. Faltavam apenas 2 dias para sábado. 2 dias para resolver as coisas em São Paulo, antes de ir para Ibiúna, para a fazenda onde seus filhos cultivam tomates e desenham dinossauros. E pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu que estava indo na direção certa. A manhã de quinta-feira no escritório de advocacia foi fria e objetiva. O Dr. Roberto Alcântara, que há anos lidava com os casos da empresa, ouviu em silêncio enquanto André apresentava as evidências reunidas. Seu rosto permaneceu impassível, mas os dedos com os quais ele batia na mesa denunciavam a tensão. São acusações graves, disse ele finalmente, colocando os documentos de lado. Excesso de autoridade, desvio de fundos da empresa, violação de privacidade. Sebastião pode ter sérios problemas. Não quero destruí-lo, respondeu André, olhando para a paisagem da cidade pela janela. Só quero saber por quê. Você sabe por quê? O advogado olhou para ele significativamente. O projeto Parque Ibirapuera. Sua empresa estava à beira do abismo naquela época. Um erro, uma hesitação e tudo poderia ruir. E isso justifica esconder a existência dos meus filhos de mim? Claro que não. O advogado suspirou. Mas do ponto de vista de Sebastião, você estava em piloto automático. Você trabalhava como uma máquina. A notícia da gravidez da ex-esposa poderia complicar tudo. André sentiu a familiar pressão no estômago. Ele se lembrou de si mesmo naquela época, frio, concentrado apenas no sucesso, surdo a tudo o mais. Hoje, às 10 horas, tenho uma reunião com Sebastião, disse ele, levantando-se. Quero que você esteja presente. 1 hora depois, na sala de reuniões do 12º andar, Sebastião entrou com passos firmes, carregando uma pasta com documentos sobre o projeto em Moema. Ele parou a meio caminho, vendo o Dr. Alcântara. O que ele está fazendo aqui? Perguntou, e sua autoconfiança diminuiu visivelmente. Sente-se, Sebastião, disse André calmamente. Precisamos conversar sobre alguns documentos de 2020. Na hora seguinte, André apresentou metodicamente as provas.
E-mails, notas de serviço, transferências bancárias, documentos contábeis, cada peça do quebra-cabeça que por 5 anos o separou de seus filhos. A cada documento, o rosto de Sebastião ficava mais pálido. Não era para ser assim, disse ele finalmente quando André terminou. Inicialmente, era só para proteger o projeto. Depois as coisas saíram do controle. Saíram do controle? André se inclinou sobre a mesa. Por 5 anos, vocês bloquearam sistematicamente todas as tentativas de contato de Magda. Subornaram funcionários. Usaram meu próprio dinheiro para pagar, para esconder a verdade de mim. E você chama isso de as coisas saíram do controle? André, você precisa entender. Sebastião tentou se defender. A empresa era tudo para você. Seu casamento acabou, você estava em transe, concentrado apenas no trabalho. A notícia da gravidez poderia arruinar tudo. Não, André o interrompeu. Vocês é que arruinaram tudo. Vocês me roubaram 5 anos da vida dos meus filhos, 5 anos que nunca recuperarei. Caiu um silêncio pesado. O doutor Alcântara tossiu significativamente. Quais são suas intenções? Perguntou finalmente Sebastião, e sua voz soou velha e cansada. André tirou 2 documentos da pasta e colocou-os na frente de seu parceiro de longa data. Você tem uma escolha, disse ele calmamente. A primeira opção, você renuncia, me vende suas ações pelo valor contábil e sai em silêncio. A segunda opção, eu levo o caso ao Ministério Público. Sebastião ficou olhando para os documentos por um longo tempo. Finalmente, ele pegou o primeiro deles, a renúncia. Sinto muito, disse ele em voz baixa. Realmente sinto muito. Quando Sebastião saiu e o doutor Alcântara se ocupou com as formalidades, André ficou sozinho na sala de reuniões. Ele pegou o telefone e revisou as últimas mensagens de Magda, uma foto de Tomé mostrando seu novo desenho, um vídeo de Felipe recitando nomes de dinossauros, uma breve mensagem dizendo que os meninos mal podiam esperar pelo sábado. Seu telefone tocou. Ana, encontrei as informações sobre a agricultura orgânica que o senhor solicitou, disse ela. E tem mais uma coisa. Verifiquei os registros de terras na região de Ibiúna. Há um terreno à venda adjacente à propriedade da senhora Magda. André sentiu seu coração acelerar. Envie-me os detalhes. O resto do dia foi dedicado aos preparativos para a viagem. Ele comprou presentes para os meninos. Não apenas livros sobre dinossauros, mas também materiais de desenho para Tomé e pequenas ferramentas de jardinagem para Felipe. Ele estudou os fundamentos da agricultura orgânica, fez anotações sobre tipos de solo e métodos de irrigação. À noite, ao arrumar a mala para o fim de semana, ele se deparou com uma foto com Clara. Eles estavam juntos no fundo dos arranha-céus de São Paulo, sorrindo, elegantes, perfeitos. A vida que eles planejaram agora parecia distante como um sonho. Seu telefone vibrou pela última vez naquele dia. Mensagem de Magda. Os meninos prepararam um quarto para você na fazenda. Felipe insiste em colocar um pôster de dinossauros lá. André sentiu lágrimas em seus olhos. Um pôster de dinossauros no quarto de hóspedes, tão longe do elegante apartamento que ele dividiria com Clara. E, no entanto, ele sentia que finalmente estava indo na direção certa. Ele olhou para os documentos sobre o terreno em Ibiúna que Ana lhe enviou. Talvez fosse loucura comprar um terreno ao lado da fazenda da ex-esposa apenas alguns dias após o reencontro. Mas, talvez às vezes, seja necessário fazer algo louco para consertar os erros do passado. Faltavam apenas algumas horas para a viagem. Algumas horas o separavam de um novo capítulo na vida. Um capítulo em que arranha-céus e contratos imobiliários não seriam mais o centro de tudo. A névoa da manhã de sábado envolvia os campos ao redor de Ibiúna. Seu Mercedes, tão
inadequado à paisagem rural. Seguia lentamente pela estrada de cascalho que levava à fazenda de Magda. Ele estacionou ao lado de um pequeno trator vermelho, em cujo paralama um gato estava sentado, observando-o com clara desaprovação. Antes que ele pudesse sair do carro, a porta da casa se abriu e Felipe e Tomé saíram correndo. Eles estavam vestidos com macacões de jardinagem idênticos, apenas em cores diferentes. Azul para Felipe, verde para Tomé. "Senhor André!" exclamou Felipe, correndo até o carro. "Vamos mostrar os nossos tomates?" "Primeiro o café da manhã", chamou Magda da varanda. "Depois os tomates." André tirou as sacolas de presentes do carro e seguiu os meninos para a casa. O interior era o oposto exato de seu apartamento em São Paulo. Aconchegante, cheio de cores e vestígios da presença infantil. Desenhos de Tomé estavam pendurados nas paredes e nas prateleiras. Livros sobre dinossauros estavam misturados com livros didáticos sobre agricultura. "Fiz omelete", disse Magda, colocando os pratos na mesa. "Com os nossos ovos e pão fresco da vizinha." Durante o café da manhã, os meninos não conseguiram ficar parados, animados com a presença do convidado e os presentes que viram em suas sacolas. André observou Felipe soprar a omelete quente exatamente como ele mesmo fazia, e Tomé arrumar os vegetais no prato em padrões precisos. "Agora os presentes?" perguntou Felipe assim que terminou de comer. Magda acenou com a cabeça e André pegou a sacola. Primeiro ele tirou os livros sobre dinossauros, grandes álbuns ricamente ilustrados que causaram gritos de alegria. Depois, os materiais de desenho para Tomé, lápis de cor profissionais e um bloco de desenho. Por fim, um conjunto de pequenas ferramentas de jardinagem para Felipe. "São ferramentas de verdade?" perguntou Felipe com descrença, examinando o pequeno regador e a pá. "De verdade", confirmou André. "Você acha que pode me mostrar como se cultivam tomates?" O menino se iluminou e o puxou pela mão. "Vamos! Vou te mostrar nossas estufas." Às 2 horas seguintes, André passou na estufa, ouvindo as explicações entusiásticas de Felipe sobre as diferentes variedades de tomate. O menino conhecia os nomes de todas as plantas e, com orgulho, mostrava quais ele mesmo plantou. Tomé se juntou a eles com um novo bloco de desenho, sentando-se em um canto e desenhando enquanto eles trabalhavam. "Aqui serão os cerejas", explicou Felipe, apontando para pequenas plantas. "E aqui já estão os tomates grandes. A mamãe diz que são os melhores para saladas." André estava ajoelhado no chão, ajudando Felipe a transplantar mudas, quando percebeu que seu terno caro estava completamente sujo. E pela primeira vez na vida, isso não o incomodou em nada. "Você vê essas flores amarelas?" Felipe apontou para uma planta. "Isso significa que haverá tomates. A mamãe me ensinou como saber." "E você consegue desenhar como o tomate cresce da semente?" perguntou André, olhando para Tomé. O mais novo dos gêmeos acenou com a cabeça e começou a esboçar outra página. Seus desenhos eram surpreendentemente precisos para uma criança de 4 anos. Cada estágio do crescimento da planta foi cuidadosamente representado. Por volta do meio-dia, Magda trouxe limonada e sanduíches. Eles se sentaram à sombra em uma pequena mesa de jardim e André sentiu pela primeira vez em anos uma fome real. Não aquela fome nervosa, satisfeita às pressas entre reuniões, mas um apetite saudável após o trabalho físico. "À tarde vamos à feira", disse Magda. "Vamos vender nossos vegetais. Quer ver?" André olhou para sua camisa e calças sujas de terra. "Eu acho que primeiro preciso me trocar." "Não precisa", Magda sorriu. "Ninguém aqui presta atenção nas roupas. O que importa é a qualidade dos vegetais." A feira na cidade vizinha era um mundo completamente diferente dos shoppings de São Paulo. A banca de Magda se destacava pela arrumação cuidadosa dos vegetais e pelas etiquetas com preços escritas à mão pelos meninos.
Felipe, com seriedade, arrumava os tomates e Tomé acrescentava desenhos de vegetais nas etiquetas. Senhora Magda, chamou uma mulher mais velha, aproximando-se da banca. Vejo que a senhora tem um ajudante? É o senhor André, anunciou Felipe, com orgulho. Ele está ajudando com os tomates. André sentiu algo apertar sua garganta. A maneira como Felipe disse isso, como se sua presença fosse algo natural, como se ele sempre tivesse ajudado com os tomates. Papai, disse Tomé de repente, puxando-o pela manga. Você pode segurar meu bloco de desenho? Eu quero ajudar. O Felipe com as cenouras. André congelou. Era o primeiro papai que ele ouvia. Ele olhou para Magda, que também parecia surpresa, mas sorriu levemente e acenou com a cabeça. Claro, respondeu ele, tentando manter sua voz normal. Tome, cuidado para não misturar as variedades. À noite, quando os meninos já estavam dormindo, André estava sentado na varanda com Magda. Diante deles se estendiam campos e pastagens, e ao longe podiam ser vistas as luzes das fazendas vizinhas. Eu vi o terreno à venda, disse ele. Finalmente, aquele ao lado. Magda olhou para ele inquisitivamente. Você está pensando nele? Estou pensando em muitas coisas, respondeu ele sinceramente. No tempo que perdi, na vida que eu levava, no fato de que meu filho sabe mais sobre o cultivo de tomates do que eu jamais soube sobre qualquer coisa realmente importante. Você não pode mudar o passado, disse Magda gentilmente. Não, concordou André, mas eu posso mudar o futuro. Naquela noite, deitado no quarto de hóspedes, sob o pôster de dinossauros que Felipe tanto queria colocar ali, André demorou a dormir. Pela janela entreaberta chegavam os sons da vila, o chilrear dos grilos, o ruído do vento nas árvores, às vezes o latido distante de um cachorro. Tão diferentes dos sons de São Paulo, tão diferentes da vida que ele levava, tão certos. A manhã de domingo começou com o cheiro de café recém-feito e o som de passos infantis na escada. André estava sentado na cozinha, examinando os documentos sobre o terreno vizinho em seu notebook, quando Felipe e Tomé correram para o cômodo, já vestidos com seus macacões de jardinagem. Papai! Exclamou Felipe, subindo em uma cadeira ao lado dele. Você vai nos mostrar como se constroem casas hoje? André fechou o notebook e olhou para os filhos com curiosidade. Vocês querem saber como se constroem casas? O Tomé desenhou uma casa para você, explicou Felipe, enquanto o irmão timidamente tirava uma folha do bloco de desenho. Ficará ao lado da nossa, para que você possa vir nos visitar todos os dias. O desenho mostrava duas casas conectadas por um caminho. Uma era cercada por tomates e outros vegetais, claramente a fazenda de Magda. A outra era um pouco menor, mas também tinha um jardim. Entre as casas, Tomé desenhou 3 figuras de mãos dadas. Este é um belo desenho, disse André, sentindo a emoção apertar sua garganta. Talvez realmente devêssemos pensar em construir uma casa assim. Sério? Os olhos de Tomé se arregalaram de descrença. Neste momento, Magda entrou na cozinha carregando uma cesta de vegetais recém-colhidos. Meninos, café da manhã. Depois temos que verificar a estufa. Houve uma tempestade à noite. Durante o café da manhã, o telefone de André não parava de vibrar. Finalmente, preocupado com a frequência das notificações, ele verificou as mensagens. O que ele viu o fez ficar pálido. Está tudo bem? Perguntou Magda, notando sua reação. Não, respondeu ele sinceramente. Estamos com crise na empresa. Sebastião, meu ex-sócio. Aparentemente, antes de sair, ele assinou alguns contratos que podem nos afogar. Você tem que voltar para São Paulo? Não. Havia reprovação na voz de Magda, apenas compreensão.
André olhou para os meninos, que estavam planejando uma viagem à tarde para um campo próximo, onde, segundo Felipe, era possível encontrar fósseis de verdade. Não, disse ele firmemente, não hoje. A Ana pode cuidar disso até amanhã. Ele enviou uma breve mensagem para sua assistente, pedindo que ela reunisse todos os documentos e adiasse as reuniões para segunda-feira. Depois, desligou o telefone. E agora, disse ele aos meninos, quem vai me mostrar onde estão esses fósseis? A tarde foi passada no campo atrás da fazenda. Felipe, com a seriedade de um paleontólogo, mostrava a André cada pedra interessante, enquanto Tomé desenhava os tesouros encontrados. Magda trouxe uma cesta de piquenique com sanduíches e limonada. Sabe, disse ela, sentando-se ao lado de André no cobertor, enquanto os meninos exploravam o local. Você não precisa escolher entre eles e a empresa. Não? Ele a olhou com descrença. Não, ela sorriu. Você só precisa encontrar um equilíbrio. Assim como eu tive que encontrar um equilíbrio entre ser mãe e administrar a fazenda. Mas como você faz isso? Ele perguntou sinceramente. Eu incluo eles em tudo o que eu faço. Felipe conhece cada planta na estufa. Tomé desenha nossos rótulos para os produtos. Não é sempre fácil, mas... Ela interrompeu quando ouviram. O grito animado de Felipe. Papai, papai, eu encontrei um Tiranossauro Rex. Daí eles correram para ver a descoberta, que acabou sendo uma pedra de formato interessante. André examinou o fóssil com seriedade e parabenizou o filho pela descoberta, enquanto Tomé já estava desenhando o achado em seu caderno. Talvez devêssemos fazer um museu, sugeriu Felipe, na sua nova casa, quando você a construir. Museu de dinossauros e tomates, acrescentou Tomé, sem tirar os olhos do desenho. Essa é uma ótima ideia, disse André, já imaginando como seria a casa com um museu de achados pré-históricos e uma coleção de desenhos de Tomé. À noite, ao colocar os meninos na cama, Felipe perguntou, você virá no próximo fim de semana? Vou vir, prometeu André. E talvez possamos falar sobre a casa que o Tomé desenhou? Depois, sentado novamente na varanda com Magda, ele ligou o telefone. Imediatamente foi inundado por uma enxurrada de notificações. E-mails, mensagens, chamadas perdidas. A crise na empresa parecia séria. Tenho que voltar para São Paulo amanhã cedo, ele disse. Eu entendo, respondeu Magda, mas sabe, aquele terreno ao lado é muito bom para plantar tomates. André a olhou surpreso. Eu estava pensando em construir uma casa... A casa pode ficar na frente? Ela deu de ombros. E atrás tem um ótimo terreno para estufas. Felipe já está planejando o que vai. E plantar lá? Sério, sério. Ele disse que, já que você é o pai dele, você deveria ter seus próprios tomates para aprender. André sentiu lágrimas em seus olhos. Durante anos, ele construiu apartamentos de luxo e agora seu filho, de 4 anos, queria ensiná-lo a cultivar tomates. Sabe, disse ele depois de um tempo, talvez seja esse o equilíbrio de que você estava falando, entre quem eu era e quem estou me tornando. Ao longe, um trovão, uma nova tempestade estava chegando. Mas desta vez, André não temia o que ela traria. Ele tinha um plano, ele tinha um objetivo. E pela primeira vez em muito tempo, ele também tinha um lar de verdade, mesmo que apenas no desenho de Tomé. A manhã de segunda-feira no escritório de São Paulo foi como uma colisão de 2 mundos. André, ainda com o cheiro de tomates recém-colhidos e o som do riso infantil em sua memória, estava sentado em seu escritório, cercado por relatórios sobre a situação catastrófica do projeto em Moema. Sebastião assinou contratos com subcontratados em termos muito acima do orçamento, explicou Ana, espalhando os documentos na mesa. Além disso, ele comprometeu a empresa com prazos de execução impossíveis de cumprir. André estava examinando os papéis quando seu telefone vibrou.
Uma mensagem de Magda continha uma foto. Felipe em sua estufa, orgulhosamente exibindo mudas recém-brotadas. Seu filho diz que esses tomates são especialmente para você, dizia a legenda. Está tudo bem? Perguntou Ana, notando seu sorriso comovido. Sim, respondeu ele, colocando o telefone de lado. Até melhor do que bem. Ana, preciso que você encontre o melhor arquiteto especializado em projetos ecológicos. Alguém que consiga combinar design moderno com a funcionalidade de uma fazenda. Sua assistente levantou as sobrancelhas, mas anotou a ordem obedientemente. E quanto à crise em Moema? Também trabalharemos nisso, suspirou André. Mas tenho mais. Uma tarefa. Verifique quais são os requisitos legais para a certificação de uma fazenda orgânica. As horas seguintes foram dedicadas a negociações apressadas com os subcontratados. André, para seu próprio espanto, descobriu que suas novas experiências na fazenda de Magda lhe davam uma perspectiva inesperada. Quando um dos empreiteiros reclamou dos prazos impossíveis de cumprir, André lembrou-se das palavras de Magda sobre como a natureza tem seu próprio ritmo. Não podemos acelerar certos processos, disse ele em uma reunião crucial. Assim como não podemos forçar um tomate a crescer mais rápido, só podemos criar as condições adequadas. Tomate? Um dos gerentes o olhou com espanto. É uma metáfora, explicou André. Embora em sua mente Felipe estivesse pacientemente explicando a diferença entre as variedades de tomate cereja. O ponto é que precisamos ajustar o cronograma às possibilidades reais, não o contrário. Durante o intervalo para o almoço, ele recebeu outra mensagem. Desta vez um desenho de Tomé, apresentando o projeto do Museu de Dinossauros e Tomates, em sua futura casa. O esboço era surpreendentemente detalhado, com cômodos precisamente planejados e descrições em uma letra infantil um pouco desajeitada. Este será o escritório do papai, dizia a legenda sob uma das salas, para que ele possa trabalhar e observar nossos tomates. André ficou olhando para o desenho por um longo tempo, depois tirou uma foto dele e enviou para o arquiteto que Ana havia indicado. Por favor, trate isso como um projeto inicial, escreveu no e-mail. Estou particularmente interessado em um escritório com vista para as estufas. À tarde, ele teve uma videoconferência com os investidores preocupados com a situação em Moema. Quando um deles mencionou a possibilidade de desistir do projeto, André sentiu a familiar pressão no estômago. Apenas uma semana atrás, tal perspectiva o teria deixado sem dormir. Agora, compreendo suas preocupações, disse ele calmamente, mas proponho uma nova abordagem. Em vez de pressionar prazos impossíveis, apresentarei a vocês um plano de desenvolvimento sustentável do projeto, um plano que trará benefícios não apenas financeiros, mas também sociais e ambientais. Desenvolvimento sustentável? Resmungou um dos investidores. Desde quando você se interessa por algo além do lucro, André? Desde que entendi que algumas coisas crescem melhor quando damos a elas o tempo e o espaço adequados, respondeu. Ele, pensando em seus filhos e seu jardim. À noite, quando a maioria dos funcionários já havia deixado o escritório, André estava sentado sobre os planos de reconstrução do projeto em Moema. Ao lado dos documentos estava o bloco de desenho, um presente dos filhos, no qual ele começou a anotar ideias para sua própria casa. Em uma página, ele esboçou a disposição dos cômodos. Em outra, uma lista de coisas para aprender sobre o cultivo de tomates. Seu telefone tocou. Magda. Felipe não consegue dormir, disse ela. Ele quer te contar sobre as novas mudas. Nas próximas meia hora, André ouviu a conversa entusiasmada de seu filho sobre tomates brotando, enquanto Tomé, ao fundo, complementava detalhes técnicos que já havia desenhado em seu bloco de desenho. Papai, disse Felipe finalmente com voz sonolenta, e quando você construir sua casa, você também terá seus tomates? Terei, prometeu André.
E conto com sua ajuda para me ensinar tudo. Quando terminou a conversa, ele voltou aos documentos sobre o projeto em Moema. De repente, ele teve uma ideia. E se, em vez de mais um condomínio esterilizado, eles criassem algo diferente? Algo com jardins nos telhados, estufas para os moradores, espaço para cultivar seus próprios vegetais? Ele começou a esboçar uma nova ideia, combinando sua experiência anterior como incorporador com o que havia aprendido nos últimos dias, com seus filhos e sua mãe. Afinal, não era nisso que consistia o verdadeiro equilíbrio, em combinar o que havia de melhor em ambos os mundos? Na quarta-feira de manhã, André encontrou-se com o arquiteto em um pequeno café com vista para o parque. Bartosz Witkowski, especialista em projetos ecológicos, examinou com interesse o desenho de Tomé. "Devo admitir", disse ele sorrindo, "que raramente recebo instruções tão detalhadas de uma criança de 4 anos. A disposição dessas estufas é surpreendentemente inteligente." "Meu filho tem olho para os detalhes", respondeu André com orgulho, ainda sem conseguir se acostumar a dizer a palavra filho. "Eu gostaria que a casa fosse o máximo possível energeticamente eficiente e autossuficiente, com seu próprio sistema de captação de água de chuva para a irrigação." "E quanto ao projeto em Moema", Bartosz ergueu as sobrancelhas. "Eu ouvi boatos de problemas. Foi exatamente por isso que quis te encontrar, Caio." André espalhou mais documentos sobre a mesa. "Preciso da sua ajuda para redesenhar todo o projeto. Estou pensando em algo como uma comunidade de jardinagem urbana." Enquanto discutiam os detalhes técnicos, o celular de André vibrou. Uma mensagem de Yara continha um pequeno vídeo. Felipe apresentava uma palestra sobre tomates para outras crianças da vizinhança, usando termos profissionais que aprendera com a mãe. Ao fundo, ouvia-se a risada suave de Yara e os comentários de Tomás, que aparentemente estava anotando tudo. "Desculpe", disse André ao arquiteto sem conseguir conter um sorriso. "Meu filho está dando um seminário sobre o cultivo de tomates." "Sabe", respondeu Bento, observando-o atentamente, "nunca te vi tão calmo. Durante anos de trabalho, você sempre foi aquele tubarão implacável dos negócios. O que mudou?" "Tudo", respondeu André sinceramente. "Absolutamente tudo." Após a reunião, foi até o canteiro de obras em Ipanema. Os trabalhadores tinham parado os trabalhos conforme sua ordem, aguardando os novos planos. Caminhando pelo local, André imaginava os futuros jardins nos telhados, as estufas comunitárias, os lugares onde as pessoas poderiam cultivar suas próprias hortaliças. Seu telefone tocou, um número que ele não via há semanas. "Clara, vim buscar as últimas coisas do apartamento", disse sua ex-noiva. "Encontrei algo que você precisa ver." 1 hora depois, estava em seu apartamento carioca, que já não lhe parecia um lar. Clara parecia diferente, mais tranquila, mais distante. Em suas mãos, ela segurava um envelope. "Isso chegou alguns meses depois do seu divórcio", disse ela, entregando-o a ele. "Naquela época, eu era sua assistente, antes de ser promovida para o departamento jurídico. Guardei isso. Nem sei porquê." André abriu o envelope. Dentro havia uma foto de ultrassom e uma nota manuscrita de Yara. "São seus. Por favor, me procure." Ele sentiu as pernas bambearem. Sentou-se pesadamente no sofá. "Você sabia?" "Não imediatamente." Clara sentou-se na poltrona em frente. "Quando encontrei esta carta, já estávamos juntos. Tive medo de te perder. Depois já era tarde demais para confessar." André olhava para a foto do ultrassom, a primeira imagem de seus filhos que ele nunca vira. "Desculpe", disse Clara em voz baixa. "Embora talvez seja melhor que tudo tenha acontecido assim. Vi as fotos da fazenda no seu celular, quando ainda estávamos juntos."
Nunca te vi tão feliz. Estou construindo uma casa lá, disse ele, sem saber por quê. Ao lado da propriedade de Yara, com um museu de dinossauros, projeto do Tomás e estufas para Felipe. Que bom, Clara sorriu levemente. Isso é mais você do que todos os nossos planos para um apartamento no centro. Quando ela saiu, André ficou parado na janela por um longo tempo, olhando para a paisagem carioca. A cidade, que outrora era seu mundo inteiro, agora parecia apenas um pano de fundo para coisas mais importantes. Pegou o telefone e ligou para Yara. "Podemos conversar?" perguntou. "É sobre o futuro, sobre a casa, a fazenda, os meninos, sobre tudo." "As crianças estão alimentando as galinhas agora", respondeu ela. "Podemos ligar a câmera? Felipe quer te mostrar o seu galo favorito." Na hora seguinte, André estava sentado em seu luxuoso apartamento, conversando ao telefone sobre galinhas, tomates e planos para o futuro. Tomás mostrava seus mais recentes desenhos do projeto da casa, e Felipe falava sobre seu experimento com diferentes variedades de tomates que plantou especialmente para o pai. "Me encontrei com o arquiteto", disse ele finalmente a Yara quando os meninos foram alimentar os coelhos. "Acho que podemos começar a construção em 3 meses. Você tem certeza?" perguntou ela. "É uma grande mudança." "Tenho certeza", respondeu ele, olhando para a foto do ultrassom que ainda segurava na mão. "Já perdi tempo demais." À noite, enquanto arrumava as últimas coisas no apartamento, encontrou seu velho caderno com os planos de expansão da empresa. A carreira à qual dedicou tudo, os planos que lhe pareciam os mais importantes do mundo. Agora, em sua mesa, havia um desenho infantil de uma casa com um museu de dinossauros e um caderno cheio de anotações sobre o cultivo de tomates. E pela primeira vez na vida, ele sentiu que seus planos estavam realmente em ordem. A manhã de outubro os recebeu com a névoa pairando sobre os campos de Itambé. André estava em um lote recém-demarcado, segurando os planos de sua futura casa. Ao seu lado, Felipe e Tomás, vestidos com minúsculos capacetes de construção que ganharam do pai, estudavam o terreno com seriedade. "Aqui será o museu?" perguntou Tomás, apontando para um local marcado no plano. "Exatamente onde você projetou", confirmou André. O arquiteto ficou impressionado com sua ideia do corredor envidraçado entre a casa e as estufas. "E meus tomates?" Felipe pulava de um pé para o outro sem conseguir esconder a excitação. "As estufas ficarão aqui", André apontou para a parte leste do terreno, com sistema de irrigação automático e regulagem de temperatura. "Talvez até melhor do que o da mamãe." "Nada é melhor do que o da mamãe", declarou Felipe com convicção, arrancando um sorriso de Yara, que acabara de se aproximar com uma garrafa térmica de chá quente. No primeiro dia de construção, André organizou uma pequena cerimônia. Convidou a comunidade local com a qual já havia se aproximado durante as visitas de fim de semana. Veio a Dona Jo, que o ensinara os segredos do pão caseiro, o seu Zé, que o aconselhara sobre o cultivo de tomates, e famílias com crianças com quem Felipe e Tomás haviam se tornado amigos. "Esta não será uma casa comum", disse ele aos presentes. "Será um lugar onde a modernidade encontrará a tradição, onde o mundo corporativo aprenderá a paciência com o crescimento dos tomates." Tomás, que preparara uma apresentação especial, espalhou seus desenhos em uma mesa improvisada. Seus projetos, inicialmente esboços infantis, foram parcialmente incorporados aos planos arquitetônicos profissionais, especialmente sua ideia de um museu de dinossauros e um centro educativo sobre cultivo ecológico recebeu uma acolhida entusiasmada da comunidade local. "Poderemos organizar aulas para as crianças da escola aqui", sugeriu a professora da escola local. "Combinar o aprendizado da pré-história com a ecologia." André observou seus filhos orgulhosamente, guiando os convidados
pelo terreno, mostrando onde cada coisa ficaria. Felipe, com uma expressão de especialista, explicava as vantagens de diferentes locais para as estufas, enquanto Tomás apresentava seus mais recentes projetos de decoração de interiores. Incrível, disse Yara em voz baixa, parando ao lado dele. Há 3 meses você era presidente de uma grande empresa de construção em São Paulo e agora estou aprendendo com o nosso filho como cultivar tomates, completou ele com um sorriso. E sabe o quê? Acho que finalmente estou fazendo algo em que sou realmente bom. À noite, quando os convidados foram embora e os meninos finalmente cederam a ir dormir, após a promessa firme de que no dia seguinte também poderiam supervisionar a construção, André sentou-se com Yara na varanda de sua casa. À luz do sol poente, eles observaram a equipe de construção terminar os primeiros trabalhos preparatórios. Lembra da nossa primeira casa? Perguntou Yara de repente. Aquele pequeno apartamento em Copacabana que alugamos no início do casamento? Lembro, concordou André. Era pequeno, apertado e éramos felizes lá, completou Yara. Pelo menos no começo, antes de você começar a correr atrás de algo maior. André ficou em silêncio por muito tempo, olhando para o terreno de sua futura propriedade. Sabe o que é irônico? Passei 15 anos construindo condomínios de luxo e só agora, ao projetar uma casa com museu de dinossauros e estufa para tomates, sinto que estou criando algo realmente valioso. Porque você está construindo pelos motivos certos, respondeu Yara. Neste momento, ouviu-se a voz de Felipe vindo da casa. Pai, Tomás inventou um novo projeto para o museu. Museu, corrigiu automaticamente o mais novo dos gêmeos. André se levantou sorrindo. Os deveres chamam. Aparentemente, meu arquiteto principal tem novas ideias. No quarto dos meninos, encontrou Tomás sentado em uma pequena mesa, inclinado sobre outro desenho. Felipe, já de pijama, explicava energicamente ao irmão onde deveriam ficar os vasos de tomate. Temos que fazer uma sala especial para o Tiranossauro Rex, explicou Felipe. E um lugar para todos os seus ternos, pai. Meus ternos? André levantou as sobrancelhas. É claro, Felipe olhou para ele como se ele fosse alguém excepcionalmente lerdo. Você não pode usar um macacão de jardinagem quando vai a São Paulo resolver assuntos importantes. Você precisa ter um lugar para roupas da cidade e roupas para os tomates. André riu, mas sentiu uma emoção por dentro. Seu filho já estava planejando o espaço que uniria os 2 mundos de seu pai, o empresário paulistano e o jardineiro iniciante. E aqui, Tomás apontou para o desenho, ficará seu escritório, com vista para as estufas, para que você possa trabalhar e observar nossos tomates crescendo. André sentou-se na beira da cama, observando seus filhos, um inclinado sobre o desenho, o outro gesticulando ativamente ao explicar suas visões sobre os tomates. Naquele momento, mais do que nunca, ele tinha certeza de que havia tomado a decisão certa. Seu telefone vibrou, uma mensagem de Ana com informações sobre as reuniões de amanhã em São Paulo. Os mundos ainda se sobrepunham, mas agora, pela primeira vez, ele sentia que havia encontrado o equilíbrio certo entre eles. 1 ano depois, o sol nascia sobre Itambé, lançando uma luz quente sobre 2 propriedades vizinhas. Nas estufas de Yara, os tomates amadureciam e nas novas estruturas envidraçadas ao lado da casa de André, Felipe conduzia seu próprio experimento com diferentes variedades. André estava na varanda de sua nova casa, tomando café da manhã e observando seus filhos, que já trabalhavam no jardim desde o amanhecer. Havia-se passado exatamente 1 ano desde aquela noite chuvosa em que os encontrara acidentalmente na estrada e sua vida mudara para sempre. Pai!
gritou Felipe, balançando um pequeno regador. Vem ver! Acho que seus tomates serão maiores do que os da mamãe. Não exagere, resmungou Yara, que acabara de sair de sua estufa. Você ainda tem muitos anos de aprendizado pela frente. André desceu para o jardim, desviando cuidadosamente dos canteiros de ervas recém-plantadas. Seus antigos ternos agora estavam em um guarda-roupa especial, usados apenas durante as visitas ao escritório em São Paulo. Lá, em Itambé, ele usava calças e camisas confortáveis, muitas vezes manchadas de terra do jardim. As crianças da escola chegam hoje, lembrou Tomás, sem tirar os olhos do caderno em que trabalhava em uma nova exposição para seu pequeno museu. Temos que preparar a sala de aula. O museu, que inicialmente deveria ser apenas a realização de um sonho infantil, tornou-se uma atração local. Combinava uma exposição paleontológica, com uma coleção impressionante de fósseis que Felipe constantemente aumentava, com um centro educativo sobre agricultura ecológica. Era regularmente visitado por excursões escolares e famílias da região. E à tarde você tem uma videoconferência com os investidores de Ipanema, lembrou Yara. Eles querem ver como funcionam as comunidades de jardinagem. O projeto em Ipanema, que um ano antes parecia um desastre, havia se transformado no primeiro complexo residencial de São Paulo, com seu próprio sistema de estufas e jardins nos telhados. Cada morador tinha acesso à sua própria horta e as crianças aprendiam a cultivar vegetais sob a orientação de jardineiros experientes. Você vai ter que usar um terno, observou Felipe com certo desagrado. Eu não gosto quando você usa terno. Você parece não ser você. Às vezes é necessário, sorriu André, mas apenas por um tempo. Neste momento, um carro parou na entrada. Ana, sua inestimável assistente, que agora dividia seu tempo entre o escritório de São Paulo e o centro educativo em Itambé. Trazia os últimos relatórios, disse ela, descendo do carro, e um presente do Sr. Silvio. André pegou uma pequena embalagem dela. Seu antigo sócio, que após uma separação conturbada havia passado por sua própria transformação, agora dirigia uma fundação que apoiava projetos educacionais ecológicos. Na embalagem havia um livro de dinossauros para Felipe e um novo caderno para Tomás. E também uma breve carta. Às vezes, os maiores erros levam às melhores soluções. Obrigado por me mostrar um outro caminho. Pai! Gritou Tomás. Vem, preciso te mostrar um novo projeto. Eu inventei como conectar a estufa à sala de palestras. André seguiu seu filho até o museu, onde suas ilustrações do desenvolvimento de sua pequena fazenda estavam penduradas nas paredes. Dos primeiros esboços da casa aos mais recentes projetos de expansão do centro educativo. Em uma vitrine ao lado, havia uma foto em uma moldura simples, o mesmo ultrassom que Clara lhe mostrara um ano antes, agora cercado por novas fotos mostrando sua família em suas atividades diárias. Olha, Tomás mostrou seu mais recente projeto. Se envidraçarmos esta parte do telhado, a luz cairá exatamente na plataforma de apresentação. Felipe poderá mostrar seus experimentos com tomates e eu desenharei como eles crescem. E o seu livro? Perguntou André. Seu filho mais novo estava trabalhando em um guia ilustrado sobre agricultura ecológica para crianças. Quase terminado, respondeu Tomás. Mamãe está me ajudando com as descrições técnicas. Do lado de fora, Felipe estava mostrando a estufa para Ana, explicando seriamente as diferenças entre as variedades de tomates. Seu conhecimento sobre o assunto já havia ultrapassado tudo o que André conseguira aprender. Sabe, disse Yara parando na entrada do museu. Há um ano, quando você parou nessa estrada, eu temia que tudo desse errado. Que você tentaria controlar tudo à sua maneira novamente. E eu temia que não fosse dar conta, admitiu André, que não conseguiria ser pai, que não entenderia este mundo, que sentiria falta da minha vida antiga.
E sente falta? André olhou pela janela para seu filho, explicando os princípios do cultivo de tomates, para sua outra criança, inclinada sobre outro projeto, para as estufas brilhando ao sol da manhã, para os campos se estendendo até o horizonte. Sabe o que é? Engraçado, sorriu ele. Passei a vida inteira construindo casas para outras pessoas, e só agora, tendo minha própria casa com um museu de dinossauros e uma estufa de tomates, me sinto realmente em casa. Ao longe, ouviu-se o toque de uma bicicleta. Era o primeiro. Grupo de crianças da escola se aproximando do museu. Felipe imediatamente interrompeu sua apresentação para Ana e correu para se vestir com seu uniforme profissional de guia. E Tomás começou a preparar os materiais para as oficinas. André observou seus filhos se envolverem com entusiasmo em suas tarefas, e Yara arrumando verduras frescas nas mesas de demonstração. Ana distribuindo materiais informativos sobre seus projetos em São Paulo. Tudo o que outrora lhe parecera mais importante, prestígio, poder, luxo, desbotava em comparação com o que encontrara aqui, em Itambé. Vestiu seu macacão de jardinagem favorito. Um dia de trabalho o esperava. Oficinas com crianças, videoconferência com investidores, revisão de novos projetos, mas primeiro, de acordo com o ritual diário, foi verificar seus tomates. Porque às vezes a maior felicidade está não no que construímos para os outros, mas no que permitimos que os outros construam em nós mesmos. Espero que tenha gostado da história de hoje. Inscreva-se no canal para não perder mais histórias como esta. Dê um joinha e comente abaixo o que achou da história. Até o próximo vídeo.